palavra de Deus do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo 1 ao 18. A palavra de Deus diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando dares a tua esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompense. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, e teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Amém? Assentai-vos, irmãos. Nós estamos estudando, meditando nessa série de sermões sobre o chamado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. E aqui nós temos visto a ética do reino. E nessa ética do reino, já ficou bem claro que esse ensino de Jesus, a ética do reino, a forma de conduta do reino de Deus, ela não é só o exterior, ela tem a ver com o interior, não é só o que se faz, é o desejo, é a motivação, é a vontade. E assim nós vimos em mensagens anteriores, Jesus ensinando, mostrando, a lei diz, não matarás, eu porém vos digo, aquele que se irá contra o seu irmão, sem intenção, sem motivo, já o assassinou. Vocês ouviram, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já
adulterou com ela. Enfim, o sentido, a expansão disso vai muito além do que se faz, mas tem a ver com o que se sente, aquilo que vai no coração. A gente leu aqui na devocional o Salmo de número 15, que fala sobre o cidadão do reino, no Antigo Testamento, e vem bem a calhar o texto da nossa devocional. E esse cidadão do reino tem um texto que fala, que diz assim, um versículo diz assim, nesse salmo: e de coração fala a verdade. Observou? Não é só falar a verdade, é de coração fala a verdade. Você não só faz, mas você fala de coração. E só também no Antigo Testamento, Miqueias 6, 8, eu entendo como um texto muito propício para isso, mas diz assim: ele te declarou ao homem o que é bom, o Senhor teu Deus te pede de ti, senão que antes humildemente com teu Deus, ames a misericórdia, pratiques a justiça e ames a misericórdia. Amar a misericórdia, não é só ser misericordioso, não é só fazer, mas é fazer com alegria, com satisfação. E agora, Jesus ele chega naquilo que é o tripé, a tríade principal da ética, da conduta do judeu, daquilo que o judeu valorizava, que era a esmola, a oração e o jejum. A esmola, a oração e o jejum. Para isso, a prática disso, e Jesus ele introduz esse texto assim, dizendo: para que a vossa retidão, guardai que a vossa justiça diante dos homens preceda, não seja a lenda dos fariseus, dos escribas, para que vocês tenham um galardão no reino dos céus. E ele pega justamente essa retidão, essa justiça para eles. Para o judeu era isso: a esmola, a oração e o jejum. E aí, ele, nos textos anteriores, fala assim: olha, eu porém vos digo, né? Eu porém vos digo. Aqui nós temos uma repetição diferente, que aparece 3 vezes, pelo menos. Quando ele fala da esmola, aparece. Ele diz assim: eles já receberam a sua recompensa. Quando ele fala da oração, eles já receberam a sua recompensa. Quando ele fala do jejum, ele diz: e eles já receberam a sua recompensa. Por quê? Qual era o fim deles? Qual era o objetivo deles? Era aparecer aos homens. Era se mostrar para os homens. Então Jesus está dizendo: não, o que você vai ter é isso aí: o louvor, o reconhecimento do ser humano, o mérito dos homens, o aplauso dos homens, o reconhecimento do seu próximo. Mas você não vai ter nada daquele galardão que Deus promete. E o texto começa assim, falando do galardão. Irmãos, não dá para tirar o galardão, o regozijo, a alegria do texto bíblico. Nós somos chamados para nos regozijarmos em Deus, alegrarmos em Deus, para que a nossa alegria, segundo lá o texto da oração sacerdotal, para que a vossa alegria seja completa. Meu gozo esteja em vós, o vosso gozo seja completo. Há um galardão. E aqui a gente está dizendo: olha, esses homens que praticam assim, que aparecem muita coisa diante dos outros, estão perdendo, ou estão deixando de ganhar o melhor, o galardão dos céus, o galardão do Senhor. Como se deve dar esmolas? E a sua mão direita não saiba o que faz a esquerda, ou vice-versa. Quer dizer, você não vai tocar trombetas diante de você. Há algum tempo, a gente viu, especialmente com as mídias sociais, as pessoas entregando cesta básica e tirando selfie. Não, a gente não sai da sua mão esquerda o que faz a direita. Não é para tocar trombeta diante de você. Não é para que você seja exaltado. É para que Deus seja glorificado. E aí uma palavra que vai aparecer nos 3 itens aqui, que é na esmola, na oração
ali no jejum é hipócritas. O que é hipócritas? Vamos ver a origem da palavra. A origem dela, na língua grega, é aquele que se esconde atrás de alguma coisa. Hipócrita, originalmente, é isso. Aquele que se esconde, ou aquilo que se esconde atrás de alguma coisa. Posteriormente, isso veio se aplicar e caracterizar, definir o artista, que estava atrás de uma máscara. E se você se lembra daquelas máscaras antigas que as pessoas seguravam, de uma figura, uma carinha rindo, a pessoa podia estar ali atrás da máscara, chorando, em prantos, angustiada, cansada, mas o que apareceu para o seu público? Que ela estava rindo, ela estava escondida atrás de uma máscara. E o ator faz isso. O ator, ele representa um personagem. Isso para o artista não é problema nenhum. Quanto melhor ele representar, significa que ele mais tem capacidade, mais talentoso ele é. O problema é quando a gente faz isso na vida. A gente está representando na vida, está escondido atrás de alguma coisa na vida. O que significa hoje para a gente? Qual é o significado dessa palavra hipócrita? É aquele que mostra ou aparenta ser o que de fato não é. O que vive atrás de uma máscara. O que vive escondendo as coisas. E convenhamos, irmãos, viver assim, além de ser pecado, é muito ruim. É muito ruim. Não ser transparente, não ser sincero. Lembrei até do significado sincero que nós estudamos aqui há algum tempo atrás. O sincero veio daquele vaso que o pessoal comprava no mercado, e alguns, como ele era de argila ou de cerâmica, às vezes trincava, rachava, e alguns comerciantes, não com pouco escrúpulo, passavam uma cera, e aí ali não dava para ver direito, só se você colocasse contra a luz do sol. E aí a palavra sincero veio justamente de sem cera, de sem maquiagens, de sem enfeites. Com certeza, ser sincero é muito melhor, dá muito mais paz, e vem também aqui a bênção de Deus, o galardão do Senhor. Você não seja como hipócrita, não faz para aparecer aos homens, faz para adorar ao Senhor. E essa é a lição, a mensagem de todo o Novo Testamento. Paulo fala isso em Efésios, em relação ao trabalho que a gente deve fazer, não para agradar a vista, não para agradar aos homens, mas para agradar ao nosso Deus. Então, por isso nós vamos fazer bem feito. Quando você der esmola, não faça como os hipócritas, não faça como aqueles que tocam trompetas diante de si, mas que a tua mão direita não saiba o que fez a sua mão esquerda, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Há um galardão, há uma recompensa. O problema é isso não é uma barganha, mas o problema é a gente querer essa recompensa, essa bênção dos homens, e não de Deus. E ele fala como a gente deve orar, que é outro tripé, outro pilar, aquela ética judaica. Como orar? E Jesus iniciou dizendo assim: quando orardes, vamos parar por aqui e pensar só nisso, quando orardes. Há uma diferença grande em quando e se. Será que na sua vida é mais se do que quando? Porque você nem pensa nisso. Não é que é uma possibilidade. Não, você vai orar. É quando você orar. Na verdade, Paulo nos ensinou a orar sem cessar, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orar sem cessar, em todo o tempo, em todo o momento. É uma vida de oração, é uma vida conectada ao Senhor, é uma vida de desfrutar as bênçãos de Deus, de conversar com o Pai o tempo todo.
Então, quando você orar, você não vai ser como os hipócritas. Mais uma vez aparece a palavra que a gente já definiu aqui. Você não vai ser como hipócrita. Por quê? O hipócrita, ele ora em pé nas sinagogas. Ele ora no canto das praças. Qual é o objetivo dele com isso? É de ser visto pelos homens. Você vai lembrar que o judeu, ele tinha pelo menos 3 horas de oração. A hora nona, a hora sexta e a nona. Né? A 9, meio-dia e às 6 da tarde. Ele tinha 3 horas de oração. E a gente vê até Paulo, Pedro e João do templo nessa hora para orar. Tornou-se comum a pessoa orar nesse templo. Bem, mas podia ser em qualquer lugar. Então, o fariseu, o hipócrita, o escriba, aquele que queria aparecer, ele ficava marcando. Imagine, vai chegar a hora, 9 horas da manhã é a hora que todo judeu tem que orar. Mas se eu estiver na minha casa e orar, ninguém vai ver. Então ele já saía e ia para a praça. E ficava bem no canto da praça. Ou seja, na esquina, no lugar mais ali, que dava para todo mundo ver. Para que naquela hora da oração, ele estivesse na rua. E aí não, a hora de orar é essa, tem que parar aí e orar. Para que todo mundo visse. Na sinagoga, diferentemente do nosso costume na igreja, as pessoas, o mestre, o rabino, ele não ensinava em pé. Ele, quando ensinava, ele ensinava sentado. Por isso que a gente viu no início do Sermão do Monte, Jesus se assentando, ensinando as multidões. E a oração também era sentada. Mas quando pedia o fariseu para orar, ele se colocava de pé, num lugar visível, para ser visto pelos homens. Mas se a nossa oração não deve se comparar, não deve se assemelhar à dos fariseus, dos religiosos, hipócritas, também não deve se comparar aos pagãos, dos incrédulos. E ele diz, não useis também de vãs repetições, que fica falando a mesma frase, a mesma palavra, o tempo todo, como um mantra, como uma reza, e acha que isso vai abrir as portas, vai conquistar o favor de Deus, vai vencer Deus pelo cansaço. Não, isso quem faz são os pagãos, isso quem faz são os incrédulos. Por quê? Porque não tem um conhecimento de Deus. Deus, o nosso Pai, Ele sabe daquilo que a gente necessita, Ele sabe da nossa necessidade, e Ele nos concede, e Ele quer dar boas coisas aos seus filhos. Em outro lugar, Jesus disse, se vós, se sois maus, saber que dá boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus sabe, mas os pagãos faziam isso, repetiam. Lembra do confronto de Elias com os profetas de Baal, no Monte Carmelo? O desafio foi feito e diz que eles se manquejavam, repetiam, Baal, ouve-nos, Baal, ouve-nos, e repetiam isso até o entardecer, a mesma coisa. E o texto diz que não houve resposta, não houve som algum. E o que Elias fez depois, irmãos? Você conhece a história? Ele mandou molhar mais, jogar água no altar que ele preparou, e ele diz, orou apenas uma vez, e desceu fogo dos céus. Não precisamos usar de vãs repetições. Não é pelo volume da nossa voz, não é por tremer a nossa voz, não é por chorar na oração. Não digo que a gente não vai ter emoções, nós somos seres construídos de emoção, nós podemos chorar, nós podemos alterar a nossa voz, sim, com certeza, mas isso não deve ser um ritual, não deve ser uma fórmula para a gente conquistar o favor de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós vemos isso na igreja de hoje, a repetição, os ritos, e saindo da igreja da reforma, nós precisamos de uma nova reforma.
entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto. Há uma oração pública, mas há uma oração em secreto também. Há aquele momento nosso de intimidade com Deus, de falar só com o Pai. Como essa experiência é boa, como essa experiência é agradável. Há coisas que nós derramamos diante do Senhor e só conseguimos derramar diante dele, o nosso Pai. E ele disse como nós deveríamos orar, que é a oração dominical, a oração mais conhecida da cristandade, todos nós sabemos, oramos aqui na igreja, via de regra, no término da escola dominical, e essa oração nos ensina muita coisa. Inclusive, o nosso breve catecismo de Westminster, ali pela pergunta 98 em diante, vai falar, vai expor essa oração. E pergunta uma das que é a oração? A oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, conforme a sua vontade. Nós oferecemos o nosso desejo a Deus, crendo que Ele vai nos responder conforme a sua vontade. E qual foi a forma que Deus deu para isso? Aí ele diz: toda a palavra de Deus é útil para nos conduzir em oração, mas temos como forma mais detalhada, mais específica, aquela que é conhecida como oração dominical. Olha, é um modelo. Nós oramos essa oração, mas ela é um modelo. Não vamos orar só ela. Jesus ensinou os seus discípulos a orarem assim, para que através desse modelo, esse paradigma, nós pudéssemos orar ao Senhor. E como ela começa? Tem um prefácio da oração: vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Aqui, irmão, já começa toda a diferença entre aquele que tem Jesus, que foi adotado por Deus em Cristo, e aquele que não foi, aquele que conhece e aquele que não conhece, aquele que é cristão e aquele que não é cristão. Como nós falamos? Falamos Pai nosso que está nos céus. Nós nos dirigimos a Deus como nosso Pai. Isso nos dá segurança, isso nos estimula, isso é a porta aberta para nós crermos que Ele se preocupa conosco, que Ele tem cuidado de nós, que Ele está disposto a nos ouvir. É o nosso Pai. Conta-se uma história que os imperadores romanos estavam com aquela desfile, os guardas colocados ali no seu lugar para a multidão não chegasse, e o filho do imperador furou aquilo ali, ia correndo para o imperador, e um dos soldados segurou: menino, você não sabe que você não pode ir assim diante do nosso imperador? E o menino respondeu: ele é seu imperador, mas é meu pai. Isso é uma boa ilustração para a gente. Deus é o meu pai, é o Deus onipotente, o Criador de todas as coisas, o soberano, mas Ele é também o Pai. Interessante aqui a pessoa que está, o nosso Pai, está no plural. A gente às vezes ora meu Pai, não há problema nisso. Mas o que Jesus está ensinando aqui? É que nós somos uma coletividade, nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Aqui não há lugar para aquela postura dos desigrejados, não há lugar para aqueles que dizem que eu tenho uma espiritualidade só minha. Não, nós oramos em público, nós oramos com os irmãos. Deus não é só o meu Pai, Deus é o nosso Pai. Deus é o Deus daqueles que invocam o Espírito em verdade. Nós estamos reunidos hoje aqui, Deus está falando conosco hoje, nós já oramos, nós já cantamos, sentimos a presença de Deus, mas Deus também está falando assim com seus filhos espalhados pela face da terra, em todos os lugares, sejam reunidos, 1, 2 ou 3 em meu nome, como disse Jesus. Ele está ali, Ele está falando, Ele está operando, Ele é o nosso Pai. E aí há uma dificuldade
aproximar-se também de Deus com reverência. Como o texto vai dizer aqui, o nosso Pai que está nos céus. Ele é o Pai, mas Ele está acima. Ele está no céu. É necessário reverência. Deus não é qualquer pessoa, Deus não é um coleguinha, não é um amiguinho. Não, Deus é o Pai que está nos céus, essa reverência para estar diante dele. Ele diz: santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo, santo, santo. Mas ele precisa ser santificado, separado na nossa vida. Na nossa vida é necessário que haja um lugar de primazia para Deus, que o nome dele seja santo na nossa vida, que ele esteja no nosso coração, que ele preencha o melhor do nosso ser. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essas primeiras orações, são 3, a gente vê o pedido só pela glória de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Esse, irmãos, é o princípio. É assim que a gente precisa orar. E por vezes a gente põe a oração dominical, a oração do Senhor de ponta cabeça. A gente tem o maior espaço e a primazia para pedir pela própria vida, pelos nossos interesses, por aquilo que a gente quer, e deixa Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, por último. Jesus disse: não, primeiro é santificado seja o teu nome. Primeiro é, faça-se a tua vontade. Primeiro é, venha o teu reino. E nós precisamos fazer isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso vai indicar como está o nosso coração, como está a nossa vida diante de Deus. A expressão reino de Deus aparece muitas vezes no Novo Testamento. O reino aparece como passado, presente, futuro. Abraão, Isaac e Jacó são apresentados como pertencentes ao reino de Deus. Jesus, ele diz: ao reino de Deus é chegado entre vós. E ensina aqui a orar para que o reino venha. Porque o reino é eterno, ele é passado, presente e futuro. Ele preenche todas as etapas do tempo, o reino de Deus. O que seria o reino de Deus, irmãos? A poética hebraica, ele tem aquilo que a gente chama de paralelismo. O judeu ele falava uma coisa, e em seguida ele repetia a mesma coisa de uma forma diferente. Ele confirmava. A gente vê isso muito nos Salmos, muito nos Salmos. E aqui parece que essa expressão também, valendo-se disso, a gente define de uma forma simples, didática, fácil de lembrar o que é o reino de Deus. Faça-se a tua, venha o teu reino, a repetição, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus é cumprida integralmente. É quando eu peço que o reino de Deus venha sobre a terra, sobre a minha vida, sobre os meus, eu estou pedindo da mesma forma que a vontade de Deus é plenamente feita nos céus, que ela seja feita também na minha vida, na minha família, na minha igreja. Faça-se a tua vontade. Mas quando a gente diz, faça-se a tua vontade, não é como a criatura impotente, não tem jeito mesmo. Deixa Deus que eu vou fazer do jeito que Ele quer. Não. É como um filho que sabe que Deus quer o melhor. E Paulo explicou isso, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós podemos descansar porque Ele é, além de soberano, Ele é sábio. E além de sábio, Ele é o Deus amoroso. Então Ele sabe mais do que eu. E Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe mais do que você. Ele sabe o que é melhor para você.
de todos nós, sabe o que é melhor para todos nós. Do versículo 11 em diante, nós vamos ter os 3 pedidos. O primeiro pedido é por pão. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Pão aqui, há aqueles que interpretam como o pão da Eucaristia, a Santa Ceia, e há aqueles que entendem o pão como alimento diário, como alimento essencial. Acredito que ambas as interpretações possam ser cabíveis, mas pelo contexto aqui da oração, é o pão mesmo, é o pão diário, o alimento, é o sustento. Quando a gente pede pelo pão, a gente está pedindo pelo aquilo que é necessário. O nosso credo na sigla diz que Deus nos dê o necessário, as coisas boas desta vida, que Ele nos satisfaça. Há um regozijo na presença de Deus, ainda que seja o essencial. Não é o pão, não é a picanha, não é o doce, não é o bombom, é o pão. Mas Deus, com Ele, pode nos dar também, graciosamente, todas as coisas. É o alimento. Davi, ele diz assim: fui moço, já agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, quer dizer, o básico, o alimento. Por vezes, irmãos, nós pedimos como uma criança mimada aquilo que nós não precisamos. Será que eu preciso disso mesmo? Será que isso é essencial realmente para a minha vida? Tendo o que comer, o que beber, sejamos satisfeitos. A Bíblia prega assim, um equilíbrio. O pão nosso de cada dia. O texto do provérbio diz: Senhor, não me dá nem a riqueza, nem a pobreza. Dá-me o pão de cada dia. Não me dê a riqueza, para que eu, estando com abundância, eu esqueça de Ti, eu não Te reconheça, eu pergunto quem é o Senhor. Não me dê também a pobreza, para que eu não tendo com o que comer, eu roube, profane o Seu nome. Dá-me o pão de cada dia, dá-me o pão que me basta. Grande fonte de lucro é a piedade, porém com o contentamento. O pão nosso. Agora a expressão que vem depois é o problema de muitos de nós. De cada dia. Dá vontade de orar: Senhor, dá-me o pão para a vida toda, para que eu não precise mais me preocupar. Mas não, é de cada dia. É dia a dia. Hoje, de forma muito propícia, nós estudamos aqui o 4º mandamento da escola dominical. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o dia do descanso do Senhor, não farás nenhuma obra. Então, toda a rotina, toda a vida, o resto da semana, a gente vai fazer girar em torno do dia de descanso. Eu estou me preparando para aquele dia de culto, de adoração e descanso. Quando eu penso no cada dia do pão, eu estou reconhecendo e esperando a provisão de Deus. Mas nem sempre nós conseguimos. Lembra do povo de Deus no deserto? Deus prometeu o maná. O que aconteceu? Colha o que é suficiente para esse dia. De qualquer um. Na média, de fé, como nós estamos, e a pessoa assim: não, deixa eu juntar com amanhã também, vou pegar aqui, estou no meio do deserto, juntaram. E o que aconteceu? Apodreceu. Por cada dia, no dia seguinte, Deus vai dar de novo. E no dia seguinte, Deus vai dar de novo. E depois, Deus vai dar de novo. E quando Deus mandar juntar 2 vezes, você junta 2 vezes, não vai ter. Então há um espaço para provisão, que é justamente o sábado. Há espaço para isso. Mas é uma vida de dependência de Deus. Até para a gente ouvir Jesus falando também: não andeis ansiosos, Paulo, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes a vossa
orações, sejam conhecidas diante de Deus, nossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graça. Jesus, falando sobre a ansiosa solicitude da vida, você não pode acrescentar, ansioso que você esteja, um corvo da curso da sua vida. Você não pode fazer nascer ou impedir que caia um cabelo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer com que ele fique preto ou branco. A gente não tem domínio sobre a nossa vida, mas tem que entregar ao Senhor. Diz o Salmo 37,5, descansar nele. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Cada dia. Eu lembro de Paulo falando sobre os temores, dizendo que nada ele havia de temer, nem as coisas. Ele fala de demônios, ele fala dos principados, ele fala que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus. E tem um trecho que ele diz assim: nem coisas do presente, nem do porvir. Às vezes o porvir, a ansiedade pelo futuro, rouba a nossa paz. A gente vive hoje pensando assim: será que amanhã eu vou ter saúde? E será que, como vai ser minha aposentadoria para quem me aposentar? E se eu ficar doente, quem vai cuidar de mim? Então eles são super-heróis, né? Eu não posso ficar doente, porque se eu ficar doente, quem vai cuidar de fulano, de Beltrano, de Ciclano? Eu não posso, porque você se julga o insubstituível. Vamos substituir. Não se preocupe com isso. Bem, o futuro às vezes nos separa, faz enfraquecer a nossa fé. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa é a parte da oração que nós mais engasgamos. Essa é a parte da oração que o pessoal esquece. A gente tem, Pai nosso que está no céu, né? Perdoa as nossas dívidas, Jesus. Vai estar uma tremida ali na hora, né? Como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, nós somos habilitados a orar assim, porque Deus vai nos capacitar a perdoar. Deus é o Deus que nos capacita. Mas nós mesmos, muitas vezes nós não podemos fazer. Mas Deus é o Deus que nos capacita. Isso mostra que nós somos cidadãos do reino. Não dá para cumprir a ética do reino, a ética de Jesus, sem Jesus. Eu vou repetir: não se cumpre a ética de Jesus sem Jesus. É impossível cumprir a ética de Cristo sem Cristo. A gente precisa de Jesus. E Ele ensina isso. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos fazem mal. E aí nós temos desculpa para tudo, né, irmãos? Assim, olha, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não esquece. É como se Deus fizesse isso comigo. Se Deus fizesse isso contigo, eu perdoo, mas não esqueço. Eu vou levar isso para o túmulo. E talvez você tenha uma grande surpresa do outro lado, né? Porque Jesus falou: se você não perdoar, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E na conclusão, diz: será que é isso mesmo que eu entendi? É a única parte da oração que Jesus explica. Você já reparou nisso? Ele explica o que é o pão, ele explica o que é a vontade de Deus, ele explica o que a gente fala como Pai Nosso, ele explica o que é guarda do mal, do maligno, mas ele fala assim, depois do amém, ele diz: porque, não sei se alguém perguntou, né? Senhor, é isso mesmo? Mas diz: porque se não perdoar aos homens suas ofensas, também o vosso Pai Celeste não os perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Versículo 14, versículo 15. Isso mostra, irmãos, é um passo na direção que nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós falhamos, que nós somos humanos. E da mesma forma que eu falho, que eu erro, o meu irmão falha também, ele erra também, ele peca também, ele também está nesse caminho de crescimento. Semana passada nós dissemos: aquele que feria a face, dá outra direita, também a outra face. Se te obrigar uma milha,
Vai duas. Orai por aquele que vos persegue. Essa é a ética do reino de Deus. E isso, irmãos, deve fazer a gente, aqui, como igreja, vivermos em santa paz, em santa comunhão com os nossos irmãos. Nós precisamos estar nesse caminho de santidade, de perdoar uns aos outros, de sermos longânimos uns com os outros. É um fruto do Espírito, você lembra? Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade, pensando na Bíblia aqui, é andar de 2 milhas. É ter um ânimo longo, um ânimo que estica, um ânimo que vai além, que vai um pouquinho a mais. E a oração continua. Livra-nos e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tentação no Antigo Testamento é provação. É colocar à prova, não tem um fator mal em si. Tanto é que Deus, o Espírito Santo, leva Jesus ao deserto para ser tentado, provado. Nós temos uma garantia que nós não seremos provados além das nossas forças. Não seremos provados além das nossas forças. O objetivo da aprovação não é a gente cair, é a gente mostrar, a gente revelar aquilo que a gente é e permanecer de pé, tendo resistido o dia mal, permanecer inabalável. Esse é o objetivo da aprovação. Nós não oramos para que Deus nos livre das provações, mas que não nos deixe cair em tentação, e sim nos livre do mal, do maligno, do diabo, das suas obras. E aí nós temos a conclusão dessa oração do Pai Nosso: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Somos instados, irmãos, a dar glória, a honra e o louvor a Deus. E confiamos que essa glória, esse louvor de Deus, ele é eterno, ele é para sempre. Deus é um Deus imutável. Os apóstolos disseram isso banhados, porque Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. E nós concluímos com o terceiro pilar, que é o jejum. O jejum é um santo oferecimento das nossas necessidades a Deus. Quando a gente mostra que aquilo que nos dá prazer como alimento, a gente deixa de lado. Por quê? Porque a presença de Deus nos dá mais prazer. O buscar a Deus nos dá mais prazer. E os judeus, eles tinham a prática de quando no dia a dia eles botavam um óleo sobre a cabeça, que simbolizava a alegria, o brilho no rosto. Mas quando eles jejuavam, eles não faziam isso. Era para mostrar realmente que estavam jejuando. Não penteavam o cabelo. Então, ele saía na rua e a pessoa dizia: olha, lá vai um homem piedoso, esse homem está jejuando. Você, quando jejuar, não faz isso. Você põe lá a sua maquiagem, penteia o cabelo, lava o rosto, fica bem disposto, não precisa ficar dizendo para todo mundo. Tem gente que tem o prazer de ficar dizendo: eu estou com um propósito, aqui não tem propósito. Não precisa dizer, entre você e Deus. E tem aqueles que manifestam: não precisa de nervosismo, eu estou com fome, estou nervoso, estou jejuando, você está atrapalhando meu jejum. Não é entre você e Deus, entre você e Deus. Aqueles que fazem isso, Jesus já falou por 3 vezes, já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa? Ser reconhecido pelos homens, os homens reconhecem mesmo. Os homens gostam, o ser humano gosta de uma oração bonita, gosta de ver quem está fazendo beneficência, dentro de nós. Eles gostam disso, a gente gosta. É aquele que, manifesta sua espiritualidade, mas esse é o único galardão que você vai receber. Agora, uma coisa é certa: o galardão dos céus, o galardão do Senhor, a bênção do Senhor é muito grande. Então, não corra atrás daquilo que é passageiro, não junte tesouros sobre a terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem consome, onde ladrões escavam e roubam,
mas juntos tesouro no reino dos céus. Às vezes o pessoal junta em termos de elogios, de títulos, né, de reconhecimento humano. É bom ser reconhecido, é bom ser elogiado, mas isso não deve ser o foco, a meta da nossa vida. Qual é a meta da nossa vida? A resposta lá da pergunta do nosso breve catecismo: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Que Deus nos abençoe, que a gente seja realmente aquele crente que ajuda os outros, né, que dê contribuições, que dê esmolas, mas não esperando a glória, mas agradar Deus. Que a gente seja um crente que ora, não para parecer que nós oramos, mas que a gente está oferecendo as nossas necessidades a Deus, crendo que Ele tem cuidado de nós, e que não seja se orarmos, mas quando, né, que a gente ore todo o tempo, e que a gente jejue. É uma prática esquecida na igreja de hoje, mas é uma prática bíblica, né, que mostra o nosso interesse em buscar a presença de Deus. E a igreja pode convocar o jejum, segundo na igreja presbiteriana, em época de calamidade, de dificuldade, mas não espere isso. Ela tem o seu propósito individual, pessoal com o Pai. Amém. Vamos tornar de pé, vamos orar ao Senhor.